Fala galera, eu sou o professor Bruno de Azevedo, estarei com vocês aqui, no nosso projeto Clube do Livro e o que falaremos, em especial dos números inteiros, tá bom? Galera, então olha só, vamos dar uma relembrada aí, uma recapitulada. É muito importante, tá bom? A gente vai falar do livro, A Matemática Mortífera, mas é muito importante que vocês vão lá atrás, tá bom? E façam um paralelo aí. Olha só, a gente aprendeu a contar, tá? Antes disso, a gente aprendeu com os números naturais como os números surgiram, a origem dos números, legal? Então, olha só, a gente aprendeu, tá, que os números eram representados pelo corpo humano, pelos dedos das mãos, dos pés, as orelhas, o ouvido, a boca, os olhos, tá? E o corpo humano, ele se tornou insuficiente para fazer contagens grandes, Por exemplo, 100 objetos. Como é que eu vou contar 100 objetos com o meu corpo humano? Se eu tenho 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, apenas 2 orelhas, um ouvido, uma boca, Então, o ser humano, ele foi, assim, se adaptando, Então, ele começou a representar os números, pelos símbolos. Então, por exemplo, ele desenhava um galo ali, aquele galo representava um total de 10 objetos, tá bom? 2 galos representavam 20 objetos. Mas observem aí que já tem a ideia da contagem, Os números, pessoal, em sua totalidade, a teoria dos números, eles servem para facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida. Pitágoras disse que tudo é número, e eu concordo com isso. Essa parte é bem interessante porque não é uma parte monótona, não é uma parte chata. Vocês sabem muito bem que em qualquer área, tá? Seja lá o que vocês forem fazer, vocês vão ter contato com os números. O médico tem contato com os números, o enfermeiro tem contato com os números, o fisioterapeuta tem, o professor de matemática tem, o advogado tem. Então, para onde você olha, tá? Você se depara com os números. E é importante conhecer, a gente vai bater na tecla dos números inteiros, bom, que é representado pelaquela letra Z. Mas antes de chegarmos aos inteiros, é importante que vocês conheçam o conjunto dos números naturais. Toda vez que eu estou falando conjunto, e é uma coisa que vocês têm muita dificuldade, por exemplo, o que é um conjunto? Olha só, no seu guarda-roupa você tem camisas verdes, vermelhas, azuis, pretas. Uma floricultura tem flores azuis, rosas, brancas, vermelhas. Então, observe que você precisa organizar as suas roupas, as suas flores. Num depósito de bebidas, vocês veem lá uma cerveja da mesma marca, refrigerante da mesma marca e assim por diante, tá bom? Você pode fazer o paralelo com os lápis de cores, Você junta os lápis de cores da mesma cor, os pretos, os rosas, os verdes, tá? Os vermelhos. E quando você organiza isso, por exemplo, as camisas vermelhas vão ficar aqui, as camisas verdes vão ficar aqui, as azuis vão ficar aqui. O que você está fazendo? Está dividindo, tá bom? Uma parte grande das camisas em pequenos conjuntos, O conjunto das camisas são todas as camisas, ok? Agora, quando eu separo as camisas vermelhas, eu estou fazendo um subconjunto, uma parte menor daquele conjunto maior das camisas. Então, assim, dentro do conjunto das camisas tem o subconjunto camisas vermelhas, tem o subconjunto camisas verdes, tem o subconjunto camisas azuis, beleza? Então, isso é a ideia de conjunto. Então se eu tenho 3 camisas vermelhas, então o subconjunto camisas vermelhas possui 3 elementos, porque eu tenho 3 camisas vermelhas, Obviamente que a gente não conta, por exemplo, o conjunto de letras da palavra matemática, Por exemplo, como eu tenho 3 As,
Mas isso daí é discussão para daqui a pouco. Como eu tenho 3 As, né, então a palavra matemática, vocês vão ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Só que, por exemplo, o M, que tem 2 M's, ele só conta uma vez. O A, que tem 3 As, ele só conta uma vez. Só que eu estou dando só apenas um exemplo para vocês entenderem onde eu vou chegar quando eu falar dos números inteiros. Porque todo número inteiro é um número natural. Tá bom? Então, é essa a introdução. A gente viu que os primeiros números a surgirem foram os naturais. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou 9. Até onde o ser humano podia contar apenas com os dedos das mãos, ele foi. Né? O nosso sistema hoje de numeração é indo-arábico, né? Que é o sistema que a gente conhece hoje. Os algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E apenas com esses 10 algarismos, né, do 0 ao 9, a gente consegue escrever, a gente consegue mensurar todas ou qualquer quantidade de objetos. Então, se eu tenho 1.200 bolas, eu consigo apenas com os algarismos 1, 2 e 0 mensurar. A gente viu, assim, se você for pegar na antiguidade, como é que eu ia representar 1.200? Ou eu ia representar através de símbolos. Por exemplo, vocês conhecem os números romanos. Para a gente, eles não passam de letras, né? O X representa o 10, né? Aí tem o L, tem o M, tem o D, tem o V. Só que para eles, aquilo é uma forma de representar os números. Para a gente, é o sistema indo-arábico. Para os gregos, é de um jeito. Para os chineses, os japoneses, por exemplo, é de outra maneira. Convencionou-se aqui no Ocidente, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Argentina, a gente escreveu o sistema indo-arábico, né, que foi descoberto pelos hindus. E os árabes espalharam, propagaram isso aí ao redor do mundo. Então, para eu chegar nos números inteiros, né, para principalmente poder realizar as operações da adição, da subtração, da divisão, da multiplicação com os inteiros, eu preciso saber o que são os naturais. Então, com os naturais eu consigo somar, eu consigo dividir, consigo multiplicar e eu consigo subtrair quando um número é maior do que o outro, né? Quando o minuendo é maior do que o subtraendo. Mas eu não consigo subtrair, por exemplo, o subtraendo, o minuendo, quando o subtraendo é menor. Então, olha só, eu consigo fazer 3 menos 2, que dá 1. Só que quando eu vou fazer 2 menos 3, já dá um bug na cabeça de vocês. Né? É um terror. Vocês sabem o que vocês vão falar? Que 2 menos 3 é 1. Só que não é 1. E a gente sempre faz aquela analogia, né? Aquela comparação. Dá o exemplo do banco. João tem 10 reais no banco. Foi ao banco e sacou 20. Qual é o saldo de João? Pô, calma aí. Ele tinha 10 reais. Sacou 20, sacou um valor maior do que ele tinha, ele vai ficar com um saldo negativo de 10, porque ele tinha 10. Ele pegou 10, pertencia a ele. Mas ele pegou 10 com o banco emprestou. Então, essa aquisição do João, de pegar 20 reais, sendo que ele só tinha 10, deixa ele com um saldo negativo e a gente representa com um sinal de menos 10 reais. Vocês vão ver que isso acontece muito aí quando vocês tiverem 18, 19, 20 anos, criarem suas contas bancárias, né, ou até um pouco antes, vocês vão ver isso. Pô, meu saldo está negativo, meu saldo está no vermelho. Significa o quê? Aquele menos 10 representa o número inteiro, ok? Como assim, Bruno? Olha só, a gente conhece os naturais. A gente sabe como eles surgiram, né? Assim, tem diversos livros que contam como eles surgiram. Então, como eu falei, o conjunto dos naturais, ele é um subconjunto, tá bom? Dos números inteiros. E estes são o subconjunto dos racionais. E esses são os subconjuntos dos irracionais. E todos esses são o subconjunto dos reais. Cara, quando você entende isso,
que parece ser chato, então quando o livro diz matemática mortífera, você já fica, ai meu Deus, é um livro tedioso, um monte de conta. Não. No livro ele vai contando histórias, né, de pessoas que usam a matemática para facilitar, e principalmente os números, para facilitar a vida, porque a matemática ela é uma simplificadora de problemas. Matemática é para resolver problemas. Você que está me assistindo, já imaginou um mundo hoje sem números? Como seria? Você não conseguiria nem mexer no seu celular, porque para desbloquear o seu celular, geralmente a sua senha é uma combinação de números, né? Você acorda, olha para o relógio para ver a hora. Você está me assistindo, né, e está vendo o tempo aí. Tudo isso são números. Para onde você olha, você está cercado de números, né? Os números naturais. Mas observem agora, tá? Então a gente já sabe que são os naturais. Isso daí não é novidade para ninguém. Quando você compreende que o conjunto dos naturais, tá, são todos os números positivos, do zero até o infinito, que vocês vão ver. O que é o infinito? Lá no curso superior, né, ou lá no ensino médio, talvez vocês tenham um entendimento assim maior, uma explicação maior. Agora não é necessário entender isso, né? Só precisam entender que o conjunto dos números naturais são todos os números que estão compreendidos entre, né, o zero até o infinito. Então, se eu pego o número 3.260, ele é um número natural. Só que nem todos os números são naturais. É impossível. Eu dei o exemplo. Então, vamos supor, você está assistindo ao jornal, né, e se depara com tal notícia. A temperatura na região sul do Brasil, tá, chegou à casa do menos 4 graus, ou seja, 4 graus negativos. O que é isso? Vou dar outro exemplo que eu já dei do banco, né? Ou então uma operação matemática, 10 menos 15, que dá menos 5. Por que esses resultados negativos? Porque eu quero. Ou então, quando você está resolvendo um problema de matemática, e aí está assim, um avião sobrevoa, tá? Com uma latitude é altura, né? Uma altitude, perdão, de, sei lá, 3.000 quilômetros. Um submarino está a 200 metros, tá, abaixo do solo. Qual é a distância entre eles? Pô, o avião está a 3.000 metros acima do solo, tá? E o submarino está a 2.000 metros abaixo do solo. Qual é a distância entre eles? Aí você pensa, ué, tá, e aí sente dificuldade para poder fazer essa conta. Mas o que você precisa fazer? Pô, a distância entre eles é de 5.000, né, metros, ou 5 quilômetros. Por quê? Pô, vamos começar aqui da parte positiva, tá? O que está acima do solo, eu vou julgar ser positivo. E o que está abaixo do solo, eu vou julgar ser negativo. Isso é uma convenção, gente. Então é por isso que na reta numérica que a gente tem, existem os números positivos, aqueles que estão à direita do número zero, ou seja, estão à sua direita, e os números negativos, que estão à esquerda do zero, ou seja, à sua esquerda. Esses números que estão à esquerda do zero, que são todos os negativos e eles vão até o infinito, porque a reta numérica ela não tem início, né, e nem fim. Então, todos esses números que estão à esquerda do zero, que são negativos, por exemplo, são o assunto, o tema da nossa aula de hoje, baseado no livro A Matemática Mortífera, né? Todos eles são os negativos, são os números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, quem são? Ou melhor, quem é o conjunto dos inteiros? São todos os negativos, que estão à esquerda do zero, à sua esquerda, e todos os positivos. Então, preste bem atenção, todo número natural é um número inteiro, né? Concorda comigo? Por quê? O conjunto natural, ele é um subconjunto dos inteiros. É como se fosse as camisas, o conjunto de camisas rosas do seu guarda-roupa é um subconjunto do total de camisas.
Vamos supor que você tenha 30 camisas, mas só tem 3 camisas rosas. Então, esse número é um subconjunto. A gente representa na matemática, né, por alguma letrinha, chave. Então, olha só, o conjunto A, que eu vou chamar de camisas rosas, é um subconjunto do total de camisas. Então, quando você entende isso para os números, e aí a gente tem os números naturais, isso é muito simples, galera. Às vezes, vocês deixam passar e chega lá na frente, agarra um pouco, vocês têm dificuldade. Então, os números naturais são todos os números, aprenda de uma vez, tá? Os números naturais, quem são? O conjunto dos números naturais, tá? São todos os números positivos. Simples, todos os positivos. Alguns consideram zero como natural, outros não. Mas não tem problema. A gente vai considerar o zero. O zero é um número natural. Então, do zero ao infinito, todos são naturais, ok? E os inteiros são todos esses positivos e todos os negativos, inclusive o zero. Então, observem que o natural, ele é um subconjunto, ele é uma pequena parte do conjunto dos inteiros, né? E esses dois são subconjunto dos racionais, que são subconjunto dos irracionais, que são subconjunto dos reais. Todo número é real. Todo número tem que estar ali na reta real. Então, quando a gente entende isso, fica muito fácil. Você observar, por exemplo, que a temperatura em tal cidade, por exemplo, em Campos do Jordão, foi menos 4 graus Celsius. Né? Como é que você representa esse menos 4 graus Celsius? Significa, galera, que na reta real, ou numa escala termométrica, por exemplo, que vocês vão estudar muito na física ou nas ciências, lá no 8º, no 9º ano, significa que está abaixo de zero. Eu tenho um padrão, uma temperatura está a 4 graus Celsius, né? Então está aqui, eu tenho o zero como referência, tá? 4 graus Celsius está aqui. Se ela está negativa, está menos 4, ela está aqui. Significa que quando uma temperatura está abaixo de zero é frio pra caramba, né? Para a gente aqui no Rio de Janeiro, uma temperatura abaixo de 15 graus já é estranho, né? Porque a gente está acostumado com temperaturas elevadas. Agora imagina vocês uma temperatura abaixo de zero, o cara congela simplesmente. Então, os números naturais eles são usados em muitos exemplos do nosso dia a dia, né? Esse é um deles, por exemplo. Outro, a conta bancária. Quando você tem R$200 e vai ao banco, né, e tira 300, você fica com um saldo negativo de 100. Então, aquele menos 100 é um número inteiro, tá? Porque é um número negativo. Ou então, vou partir aqui para a sala de aula, né? Nas contas que a gente faz, muitos de vocês têm dificuldade em fazer operações de subtração, por exemplo, quando tem um número negativo, ou melhor, tem um número, um subtraendo menor que o minuendo. Então, 3 menos 5. Vocês não conseguem fazer. Por quê? Não estão entendendo o que está acontecendo. Imagina que vocês me devem R$3, ou melhor, me devem R$5, tá bom? E só me pagam R$3. E observem que vocês não pagam o valor total. Vocês estão me devendo R$5. Me deram apenas R$3. E aí, o saldo de vocês foi quitado? Obviamente que não. Vocês continuam a me dever R$2. E esse continuar devendo, a gente representa, simplifica pelo sinal negativo, que é o menos 2. Então, sempre que vocês forem fazer esse tipo de operação, né, vai ser um número inteiro. Toda vez que o minuendo for menor que o subtraindo, seja lá qual número for, vai ser sempre um número negativo. Então, 3 menos 5 dá menos 2 e não 2. Isso é uma dúvida que vocês têm toda hora. Então, pessoal, viram que o minuendo é menor do que o subtraendo, o resultado só pode ser um número inteiro, um número negativo. Então, os números negativos, eles são usados em muitas coisas do nosso dia a dia, né?
geralmente, nesse sentido, né, de simetria, por exemplo, na reta numérica, né, quem é o simétrico do número 8? É o menos 8. Para representar débitos com o banco, né, para representar também temperaturas abaixo de zero, né, quando a gente faz essas contas, quando eu quero dizer que alguma coisa está abaixo do nível do mar, por exemplo, um submarino está a 200 metros abaixo do mar, eu represento como menos 200, né? Então, você pode usar os números inteiros sempre dessa maneira, né? Quando quer representar algo negativo. Pô, cara, tô devendo aí, sei lá, 10 reais. Então, o teu saldo está negativo. Esse saldo negativo é um número inteiro, tá? Então, a gente entende isso tudo, beleza? E na próxima live, no nosso próximo bate-papo, a gente vai mergulhar no livro e fazer um paralelo, né? Com o livro, por exemplo, apesar de ter esse nome, é um livro que não apresenta, podem ficar tranquilos, ele não tem um cunho, ele não tem um objetivo de que você o abra e comece a fazer contas, apesar de ser um livro matemático. E o nome assusta, né? Matemática mortífera, para quem tem pavor de matemática aí, mas fiquem tranquilos, né? Ao abrir o livro vocês não vão encontrar contas, né? Resolvo esses... Não, fiquem tranquilos. Vocês vão ver histórias, tá? Histórias que acontecem e os números são usados nessas histórias, tá? Para desvendar, para descobrir coisas. Porque, pô, imagina só, você é um detetive, ou você trabalha na polícia e precisa identificar algum endereço. Você vê o quê? Rua, nome, tal, 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 número, tal, tal, tal. Porque se não tivesse esse número, pô, você não ia achar. Então é por isso que os números eles estão em todas as partes, né? Como o Pitágoras falou, tudo é número. E quando você aprende, quando você sabe, quando você domina isso, cara, não tem dificuldade. É muito simples. A gente acha que matemática é uma coisa difícil, mas a gente complica muito. Então é importante que vocês dominem os naturais, tá bom? E agora os inteiros e daqui para frente, os inteiros, aí vocês dominem os racionais, os irracionais, né? E os reais, que são todos os números. Lá no nono ano, vocês vão ter uma ideia de números complexos, né? Para quem é um pouco mais curioso aí, pesquisem sobre os números complexos. Vocês vão ver o que é um número complexo. Mas no segmento que vocês estão, não se preocupem. Apenas os naturais, os racionais, os inteiros e os racionais, perdão, eles já vão ajudar muito vocês aí. Então, assim, no nosso próximo bate-papo, a gente vai mergulhar no livro, contar alguma historinha curiosa ali que os números são usados, principalmente os números inteiros, tá? Para vocês fazerem uma analogia, entender que, tipo assim, sem número, né, no nosso plano aqui terreno, principalmente vocês que estão estudando ainda, sem esse domínio, fica difícil vocês conseguirem aí encontrar uma facilidade, não só na matemática, mas como na ciência, na história, na geografia, porque em todas essas matérias vocês vão ver algum número. Você abre o seu livro, tem um número, você acorda, vê o relógio, é um número, você vai comprar alguma coisa, é um número, você vai fazer uma receita de bolo, tem um número. Então é importante, muito importante, saber lidar com os números, tá? E entender o que são os números negativos. São eles que são os números inteiros, representados pelaquela letra Z, bom? Então, todo número natural é inteiro, porque o inteiro é o conjunto dos números negativos, o zero e os positivos, beleza? Então, quando você sabe disso, é muito tranquilo. Pessoal, eu agradeço de coração a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima.